Olá a todos, eu sou Gabriel Fernandes e seja bem-vindo ao meu canal. Eu vou falar um pouco sobre o último documentário da Brasil Paralelo que saiu ontem, tratando dessa questão da pandemia, coronavírus, confinamento, lockdown, quarentena, enfim. Recomendo a todo mundo que assista, né, porque não sei até quando ele vai ficar no ar. E esse documentário traz uma série de denúncias assim muito contundentes, né, e levanta questionamentos que por vezes foram deixados completamente de lado por jornalistas da grande mídia. Então, por exemplo, a questão da ciência, né? Eu já até falei um pouco da ciência aqui no canal, que esses jornalistas eles apresentam a ciência como se fosse um bloco monolítico, né? Ou seja, todas as opiniões dos especialistas seriam basicamente as mesmas, então haveria uma certa unanimidade, um consenso com relação a determinadas práticas, a determinadas crenças. Então, por exemplo, a recomendação das máscaras para pessoas, mesmo as que não estão contaminadas, ou o próprio isolamento, né? Tudo isso daí vem sendo apresentado como se fosse uma verdade quase que apodítica, ou sei lá, alguma coisa assim que estivesse tão claro na cabeça dos tais especialistas que não houvesse mais necessidade de debater o tema. Mas acontece que há sim uma divergência dentro da própria comunidade científica, como mostra o documentário, né? E muitas pessoas questionam o uso da cloroquina, o uso das máscaras, né? Se de fato isso daí realmente protege a pessoa que não está infectada, né? Porque dizem ali que quando você usa a máscara, você vai aumentar a quantidade de bactérias, né? Enfim, que pode ficar ali retida na máscara, e você também tende a inalar muito mais dióxido de carbono. Então isso daí pode trazer algumas consequências para o seu organismo. Então não há uma comprovação científica do uso da máscara ou do isolamento social, né, como foi adotado, como vem sendo adotado aqui no Brasil, se ele é de fato a melhor estratégia para ser tomada nesse tipo de situação. Então, esse aspecto científico é abordado no documentário, mas eles também tratam de outras implicações, como por exemplo a política, né? Porque com essa medida que foi adotada de você não precisar de licitações para realizar certos contratos, acontece que por um lado há uma aceleração, né, nesses procedimentos aí burocráticos, eles ficam mais rápidos, mas por outro você perde uma importante ferramenta de controle. Então isso daí acaba abrindo as portas para a corrupção, né? Agora as pessoas que estão no governo, né, governadores, prefeitos, enfim, eles têm à sua disposição um mecanismo que dá a eles a oportunidade de desviar dinheiro público sem sofrer as devidas retaliações, né? Até porque, entre outras coisas, há uma dificuldade muito maior na, na apuração do acontecido, né? Como eles mostram no documentário, essa questão jurídica, né? Que você teria que comprovar que houve uma espécie de intenção de fazer o mal por parte dos governantes, e aí não vai ser possível, ou seria muito difícil, você provar isso daí no tribunal. Seria algo que poderia se arrastar por muito tempo com um resultado incerto. Então, temos já casos de ventiladores, de respiradores superfaturados, né? Isso daí já até passou na grande mídia, de alguns estados que compraram os respiradores a 3 vezes o preço, 4 vezes o preço do que era para ser. E enfim, isso daí é uma das coisas que se tornou muito fácil nessa pandemia. E aí um dos entrevistados do documentário, eu não lembro se é o Fernando Conrado ou o Ricardo Gomes, eles aparecem frequentemente, né, nessas produções da Brasil Paralelo. Um deles disse uma coisa bem interessante, né? Enquanto houver essa possibilidade de fazer contratos sem licitação, a pandemia não vai acabar nunca, porque os governantes sempre vão ter aí
à disposição essa ferramenta que possibilita o desvio de dinheiro, a corrupção, sem serem punidos posteriormente, né? Então é uma situação muito perigosa. E o aspecto econômico também é abordado no documentário, porque eles veem como é perigoso essa questão de você aumentar os gastos, você deixar de lado a meta fiscal, né, orçamentária do governo, e ao mesmo tempo em que há uma redução na taxa de arrecadação por conta desse isolamento, né, que faz com que não haja mais as trocas voluntárias que você teria numa economia saudável, né? As pessoas não estão trabalhando. É também problemática aquela questão dos tais serviços essenciais, os serviços não essenciais, porque na verdade as pessoas que fazem uso dos serviços essenciais, elas muitas vezes trabalham nas áreas que são consideradas não essenciais, né? E aí o Ricardo Gomes até dá um exemplo de Milton Friedman, que é a questão do lápis, né? Que Friedman tem um vídeo muito interessante, que ele fala do lápis, e não é aquele lápis de ponta, assim, não sei exatamente como é que chama, né? Porque em cada região do Brasil vai ter um nome, aqui a gente chama simplesmente de lápis grafite, mas aquele lápis comum mesmo, de madeira, com o grafitezinho assim no centro, e ele mostra o quanto é complicado você fazer uma coisa daquelas, né? E aí ele vai dizendo, olha, aqui precisa minerar o grafite e ele tem que ser cortado nessa determinada forma, você ainda precisa fazer um corte da madeira para colocar aqui, ainda tem a tinta que vai ser aplicada no lápis, e aqui na ponta temos um pedacinho de metal que deve ser extraído sei lá de onde, e no cantinho temos ainda a borracha que vem de tal lugar, e ainda precisa de uma cola para juntar a borracha com isso, com aquilo, e aí ele vai dizendo todos os ingredientes, digamos assim, que são necessários para você simplesmente confeccionar um lápis, e mostra que vem de diversas partes, né? Então a economia é um todo que está interconectado, então não tem como você isolar as coisas e dizer que só é permitido os serviços que são considerados essenciais, porque tudo está interligado, né? Então a proibição dos serviços ditos não essenciais, na verdade, vai trazer consequências para a economia como um todo, como eles mostram no documentário, né? Que tem aí trechos de falas de Milton Friedman, trechos de fala de Hayek, e também uma entrevista com Fernando Urich, que é um economista da escola austríaca, né? E tem uma coisa bastante interessante também, que é da fala de Friedman, que ilustra bem a questão que eu falei anteriormente sobre o uso do dinheiro público, da verba pública por parte dos governantes, ou melhor, o mau uso dele. Por quê? Porque Friedman ele faz essa comparação, né, essa analogia, que é o dinheiro que você gasta consigo mesmo e com outras pessoas. Então ele diz que quando você gasta o seu próprio dinheiro para você comprar alguma coisa para si, sei lá, um livro, ou uma refeição, um carro, enfim, você vai pesquisar, né, porque você está usando o seu próprio dinheiro. Então você quer aplicar bem aquele dinheiro. Então vai procurar saber se o livro é bom, você vai procurar saber alguma coisa a respeito do restaurante, talvez, ou querer escolher o melhor prato. E você tem essa questão de querer gastar uma determinada quantia, mas você ainda está também preocupado ao mesmo tempo com a qualidade do serviço ou do bem que você está adquirindo. Agora, quando você gasta o seu dinheiro para um presente para uma outra pessoa, então você já age de uma maneira um pouco diferente. Por quê? Porque você tende a olhar muito a questão do preço, de querer alguma coisa que seja barata. Claro que a qualidade não fica jogada de fora completamente, mas a questão do preço pesa muito, né? Eu lembrei-me agora de um caso que teve de um mendigo que mora por aqui, e aí ele pediu para que eu comprasse uma sandália, né? E aí eu fui e disse, pronto, isso aqui com certeza eu compro. Eu fui ao supermercado e tinha lá a seção de sandálias, só que o tamanho do pé dele não tinha as sandálias que estavam em promoção. E aí eu fiquei assim, poxa, ó, se o pé dele fosse um pouquinho maior, com esse preço que eu vou gastar nessa sandália aqui mais cara, eu podia ter comprado talvez 2 das outras sandálias, né? Então essa questão do preço realmente acaba
sendo um fator muito importante quando você está usando o seu dinheiro para, né, beneficiar outras pessoas. Mas a situação fica completamente esquisita quando você usa o dinheiro dos outros para si. E aí o próprio Milton Friedman fala, né, que se, sei lá, se um chefe se leva para um restaurante e diz que é tudo por conta dele, aí você vai tender a pegar o prato mais caro, né, aquela coisa assim mais extravagante, porque o dinheiro que você está gastando não é o seu, né? E pior ainda é quando você gasta o dinheiro dos outros com os outros, porque aí é que a ineficiência chega a níveis altíssimos, né? Então essa pequena entrevista aí com Milton Friedman está lá no documentário, onde ele fala direitinho sobre essa questão, né, de usar o seu dinheiro, usar o dinheiro dos outros, enfim. E tem outras coisas também do documentário que são realmente muito importantes, algumas delas que não foram devidamente tratadas na grande mídia ou nos meios de comunicação em geral, né? Uma delas foi algo que me preocupou desde o início dessa pandemia, né? Que seria assim, até que ponto você deve abrir mão da sua liberdade porque o governo tem o dever de fornecer a saúde para todos. Então, deixa eu dar um exemplo aqui, pronto, do próprio documentário, né? Tem um trecho lá da fala de Ricardo Gomes que ele diz que se você usar um cinto de segurança, olha, se você se envolver no acidente de carro, vai ser pior se você não estiver usando o cinto de segurança. Então, como o Estado tem que fornecer o serviço de saúde para o cidadão, então ele também passa a exigir que você use o cinto de segurança, né? E eu me lembro agora de um tio que ele dizia que não deveria ser obrigatório você usar o cinto de segurança. O obrigatório deveria ser talvez a cadeirinha para uma criança, né? Porque a criança ela ainda não teria a condição ali de fazer a decisão, enfim, mas o cinto de segurança, se você deixasse de usar e batesse, quem ia se lascar era você. Então, na cabeça dele, não deveria ser obrigatório o uso. E tem, sim, de fato, um argumento mais libertário, né, por trás disso tudo. Mas, enfim, ele falou do cinto de segurança e também do cigarro, né, que o cigarro, o preço dele é, sei lá, 80%, 90% é de imposto. Por quê? Porque dizem que a pessoa que fuma vai desenvolver problemas de saúde e vai sobrecarregar o sistema hospitalar, né? Vai ter, sei lá, um câncer de pulmão, um efizema, não sei o que, e o Estado é que paga a conta. Então eles têm que subir o preço do cigarro através do imposto para supostamente, né, financiar um serviço aí de que o próprio fumante iria precisar no futuro. Então fica essa coisa assim, como o Estado tem a obrigação de fornecer a saúde para o cidadão, então ele em contrapartida exige uma série de deveres por parte do cidadão. E aí com relação a essa pandemia a gente vê isso daí muito bem, né? Se o Estado fornece o serviço de saúde, então tem toda essa questão dos leitos de UTI, né, que tem uma quantidade limitada, por conta disso ele acaba exigindo com mão de ferro que você fique em casa, que você não saia, para conter a disseminação do vírus. Então, até que ponto seria válido, né, até que ponto seria moral, ético, você abrir mão da sua liberdade em troca desse serviço, da prestação de serviços por parte do Estado para você. Isso daí é algo muito importante que não foi levantado pela grande mídia, mas que é abordado nesse documentário. Então eu fico muito feliz, né, que isso tenha acontecido. E por fim, o documentário fala sobre a questão da vontade de dominar, essa sede de dominar o outro que está presente na humanidade desde há muito tempo, sei lá, milênios atrás. Você já via, né, esses impérios que se expandiam, que queriam conquistar o mundo, enfim. E hoje temos um agravante, né, que são esses auxílios, esse auxílio prestado pela tecnologia. As pessoas hoje, os governantes, né, essa elite mundial, eles têm ferramentas à sua disposição que estão muito mais avançadas e tornariam certas medidas totalitárias ou autoritárias impensáveis para pessoas
sei lá, 70 anos atrás. 70 anos atrás, um Stalin da vida, ele não ia pensar, não tinha nem como conceber o nível de vigilância que é possível você exercer sobre o cidadão comum, tendo o domínio aí dessas ferramentas que as pessoas têm hoje em dia. Então, para citar um exemplo, né, de algo que está acontecendo aqui no Brasil, notadamente no caso de São Paulo, mas em outras cidades, como aqui no Recife também, é isso de os prefeitos, os governadores usarem os dados dos celulares das pessoas para monitorar o seu deslocamento, né, a sua movimentação. Então, com base nisso, eles calculam a taxa de isolamento social. Então, veja que são dados que estão sendo captados aí pela Anatel, e ela então repassa para o governo. É quase que uma forma de espionagem, né? Tem até um meme que saiu na internet bem engraçado, que era uma mulher que ligava para a amiga e dizia algo como: eu acho que o Bruno está me traindo, deve ser com a Patrícia. Aí Dória, ouvindo a conversa das duas, dizia: não, é com a Jéssica, porque é mais ou menos isso que está acontecendo, né? Então, esse tipo de ferramenta é algo que possibilita um nível de controle inaudito há 100, 200 anos, né, por esses grandes ditadores, esses grandes tiranos da humanidade. Então, essas e outras questões são abordadas no documentário. Mais uma vez, eu recomendo que você vá e assista logo a ele. E também peço agora para que você curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, divulgue esse vídeo, enfim, faça tudo para que ele possa chegar ao maior número de pessoas. Valeu!